A ideia do terceiro templo de Israel atravessa milênios como um fio invisível que conecta passado, presente e futuro misturando fé, identidade nacional, poder político e expectativa profética. Diferente dos dois primeiros templos, cuja construção foi pública e historicamente documentada, o terceiro templo surge como uma obra preparada no silêncio, fora da vista da maioria do mundo, mas com cada detalhe avançando de forma precisa e deliberada. Em 2026, essa preparação deixa de ser apenas um tema teológico ou acadêmico e passa a ser percebida como um processo real em curso carregado de implicações globais que ultrapassam as fronteiras de Israel e atingem o coração da geopolítica mundial. No centro dessa preparação está o Instituto do Templo, uma organização que durante décadas trabalhou sistematicamente para restaurar tudo aquilo que a Torá exige para o funcionamento pleno de um templo, conforme o modelo bíblico. Utensílios sagrados já foram reconstruídos com base em descrições antigas. O altar está pronto. As vestes sacerdotais foram confeccionadas com rigor extremo, incluindo o peitoral do sumo sacerdote, o efode e os instrumentos musicais usados no serviço levítico. Além disso, descendentes diretos da linhagem sacerdotal foram identificados, treinados e preparados para exercer funções que não são realizadas há quase 2000 anos. Do ponto de vista religioso, portanto, o templo já existe em potencial. Falta apenas o espaço físico onde tudo isso possa ser ativado. Esse detalhe revela algo profundo. O maior obstáculo para o terceiro templo não é espiritual, mas territorial e político. O local tradicionalmente associado à sua construção é o Monte do Templo, considerado o lugar mais sensível do planeta. Para o judaísmo, ali esteve o Santo dos Santos. Para o islamismo, ali se encontra um de seus santuários mais importantes. Para o cristianismo, o local está ligado a eventos decisivos da vida de Jesus e as profecias do fim dos tempos. Essa sobreposição de significados transforma o monte em um barril de pólvora espiritual, onde qualquer mudança, por menor que seja, ecoa como uma ameaça global. Em 2026, esse cenário se torna ainda mais tenso. O aumento das visitas judaicas ao Monte do Templo, antes impensável, passa a ser tratado como algo gradualmente normalizado. Decisões judiciais em Jerusalém ampliam direitos de oração judaica no local, ainda que de forma limitada, enquanto discursos políticos evitam confrontos diretos, mas deixam escapar sinais de uma mudança lenta e calculada. Dentro de Israel, cresce a percepção de que a questão do templo não é mais um tabu absoluto, mas um tema que pode ser discutido, desde que envolto em linguagem diplomática e estratégica. O que torna esse processo ainda mais intrigante é o fato de que nada parece acontecer de forma abrupta. Não há anúncios oficiais de construção, nem planos arquitetônicos apresentados ao público internacional. Em vez disso, surgem especulações sobre soluções intermediárias, áreas compartilhadas, estruturas temporárias, acordos multilaterais ou mesmo eventos inesperados que poderiam alterar completamente o status do local. Historicamente, grandes mudanças no Monte do Templo sempre estiveram associadas a crises profundas, guerras ou colapsos políticos. A ideia de que algo semelhante possa ocorrer novamente alimenta tanto o medo quanto a expectativa. Enquanto isso, o aspecto profético do terceiro templo ganha força em paralelo aos acontecimentos políticos. Para o judaísmo, o templo está diretamente ligado à vinda do Messias e à restauração plena da relação entre Deus e o povo de Israel. Para muitos cristãos, sua reconstrução é vista como um sinal inequívoco dos últimos tempos, associado a eventos descritos no livro do Apocalipse e nas profecias de Daniel. Já no islamismo, o local está conectado a narrativas escatológicas envolvendo o fim da história humana. Assim, o terceiro templo não é apenas uma construção religiosa, mas um ponto de convergência de expectativas escatológicas que, quando ativadas, podem redefinir a forma como bilhões de pessoas interpretam o mundo. Em 2026, essa convergência se intensifica por causa do contexto global. O mundo vive um período de instabilidade econômica, crises morais, conflitos regionais e um sentimento crescente de esgotamento dos sistemas políticos tradicionais. Em momentos como esse, símbolos antigos ganham nova força. O templo passa a ser visto não apenas como um edifício, mas como um eixo espiritual capaz de inaugurar uma nova era, seja ela de redenção ou de conflito. Essa ambiguidade é justamente o que torna o tema tão poderoso e perigoso ao mesmo tempo. Há também uma dimensão psicológica e cultural nesse processo. A narrativa do terceiro templo mobiliza identidades profundas, desperta emoções ancestrais e reforça a ideia de destino coletivo. Para muitos judeus religiosos, a reconstrução do templo é uma obrigação sagrada, adiada por séculos, mas nunca abandonada. Para grupos cristãos, especialmente os de orientação profética, cada passo nessa direção confirma que a história caminha para um clímax inevitável. Para o mundo secular,
O tema surge como uma ameaça à estabilidade internacional, algo que pode desencadear reações em cadeia impossíveis de controlar. O mais impressionante é que, apesar de toda essa carga simbólica, grande parte da preparação ocorre fora do radar da mídia tradicional. O trabalho do Instituto do Templo raramente ocupa manchetes internacionais, e quando aparece, costuma ser tratado como algo folclórico ou extremista. No entanto, ao observar o conjunto de ações, percebe-se um padrão claro: nada é improvisado. Cada objeto, cada ritual, cada treinamento segue uma lógica de longo prazo, como se um momento da ativação pudesse ocorrer a qualquer instante. Esse silêncio estratégico pode ser interpretado de várias formas. Alguns veem nele uma tentativa de evitar conflitos desnecessários, até que as condições estejam maduras. Outros acreditam que o próprio silêncio faz parte de um plano maior, no qual a surpresa desempenha um papel fundamental. Historicamente, grandes transformações raramente são anunciadas com antecedência. Elas acontecem quando as circunstâncias se alinham de forma quase inevitável. À medida que 2026 avança, cresce a sensação de que o terceiro templo deixou de ser apenas uma esperança distante ou uma teoria conspiratória para se tornar uma possibilidade concreta, ainda que envolta em incertezas. Não se trata apenas de quando será construído, mas de como e sob quais condições. Será resultado de um acordo diplomático sem precedentes, de uma crise regional que reconfigure o poder no Oriente Médio, ou de um evento inesperado que mude completamente o cenário atual? Independentemente da resposta, o fato é que o Terceiro Templo já exerce influência real sobre decisões políticas, discursos religiosos e percepções globais. Ele molda alianças, provoca reações e alimenta narrativas que ultrapassam fronteiras e religiões. Em um mundo cada vez mais fragmentado, a ideia de um centro espiritual absoluto pode parecer anacrônica, mas é justamente essa característica que a torna tão poderosa. No fim, o Terceiro Templo representa mais do que pedras, ouro e rituais antigos. Ele simboliza a tentativa humana de reconectar o céu e a terra, de dar forma física ao sagrado, em um mundo dominado pela tecnologia e pela incerteza. Em 2026, essa tentativa se aproxima de um ponto crítico, onde fé, poder e destino se entrelaçam de maneira irreversível. Seja visto como redenção ameaça ou mistério, o Terceiro Templo permanece como um dos maiores catalisadores espirituais e políticos do nosso tempo, aguardando o momento em que deixará de ser apenas preparação silenciosa para se tornar um evento que pode redefinir a história da humanidade.